Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Senhor, esta live, Pai. Senhor, eu consagro esta live a Ti, Senhor, que os Teus anjos, Senhor, estejam aqui, Senhor, em volta da minha casa, guardando o ambiente, Pai. Senhor, vai de encontro à casa dos meus irmãos, Senhor, que os Teus anjos estejam guardando, Senhor. Abre os olhos do entendimento, Senhor, abre os olhos do coração, Senhor, traz a revelação dessa palavra, Senhor, a cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor, e aquelas que ainda assistirão, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te entrego o controle dos meus lábios, da minha voz, do meu intelecto, das minhas emoções. Usa-me conforme lhe apraz. Esta live é sua, não me deixa te atrapalhar. Pai, que o seu nome seja honrado, que o seu nome seja glorificado, Senhor, nesta live, Senhor. Entra nos nossos corações, fala comigo, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Seja bem-vinda, Eliane, José Silva. Aleluia, compartilhe essa live. E nós vamos iniciar com a palavra de Êxodo 1. Nós começamos ali em Êxodo 1, 6. Então, o Êxodo, no início, ele conta a história que após José descer para o Egito, ali ele conseguiu, através de decifrar os sonhos de Faraó, ele conseguiu salvar a nação ali do Egito, né? Conseguiu salvar a sua família, conseguiu salvar o seu pai, os seus irmãos. Só que o tempo passou. José morreu, todos os seus irmãos morreram. E toda aquela geração que tinha visto tudo que o Senhor tinha feito através da vida de José ali, onde muitas vidas foram salvas ali no Egito, quando José ele interpretou o sonho de Faraó e começou a administrar ali e guardou alimento durante 7 anos de abundância para os 7 anos de fome que viria. E toda aquela geração que sabia daquela história morreu. E se levantou-se um novo faraó ali no Egito. E em Êxodo 1:6 a palavra vem nos dizer: Com o tempo José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Então, José, ele traz a sua família para morar no Egito na época de fome, e ali eles permaneceram. E ali eles se produziram e se tornaram um grande povo, aleluia. No versículo 8, por fim subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo: Vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Então ali se levantou um novo faraó que não conhecia a história de José, não conhecia a forma como ele tinha ajudado ali o Egito. E ao ver aquele novo faraó, ao ver que o povo hebreu tinha se multiplicado daquela forma, e sem conhecer, ele viu que o povo hebreu se tornou, ele achou, o povo hebreu, sentiu como se o povo hebreu fosse uma ameaça para eles. Então ele não tinha conhecimento do que tinha acontecido, não havia-se de alguma forma, alguma coisa na história que contasse ali tudo o que José tinha feito por aquela nação. Mas ele se sentiu ameaçado da forma como aquele povo se multiplicou. E ao se sentir ameaçado, ele tramou uma forma de destruir o povo de Deus, de aniquilar o povo de Deus, ou ao menos de não deixar que aquele povo aumentasse ainda mais. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, 2 cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó.
Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Shalom, shalom, minha filha, seja bem-vinda. Compartilhe essa live. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, quanto mais o povo hebreu era oprimido, mais eles se multiplicavam. E ainda mais preocupado ficava o faraó. E quanto mais preocupado eles ficavam, mais eles forçavam os egípcios, os hebreus a trabalharem em trabalhos forçados, em trabalho cruel. E muitas vezes vão aparecer pessoas na nossa vida que não sabem da nossa história, que não nos conhecem e muitas vezes nos julgarão por aparência, nos julgarão sem nos conhecer. E dessa forma tentarão nos oprimir, tentarão anular aquilo que o Senhor, o projeto, o propósito que Deus já colocou na minha vida e já colocou na sua vida. Pessoas que se sentem ameaçadas, não porque nós somos mais, não porque nós temos mais, porque a presença de Deus resplandece sobre a minha vida, resplandece sobre a sua vida. Porque aonde você chega, a luz do Senhor Jesus brilha através da sua face, brilha através daquilo que você é, do seu caráter. E quando essa luz, ela brilha ali, força quem está na sua volta a olhar para si e ver a escuridão. E a pessoa, ela sente que você é uma ameaça e de alguma forma ela vai tentar te paralisar. Sem te conhecer, sem saber a sua história, sem saber o que você fez, ela vai se sentir oprimida, mas não tema, Deus é contigo. Porque a história aqui mostra que quanto mais Faraó tentava oprimir e diminuir o povo, quanto mais trabalho forçado surgia, mais aquele povo se tornava forte. Mais aquele povo se multiplicava, porque a mão do Senhor estava ali com todos eles. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias Sifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem viver. Olha que ordem cruel que o faraó ele dá para as parteiras hebreias. Então, aquele faraó, sem saber a história do povo hebreu, sem saber que o povo hebreu foi um dos responsáveis pela salvação do seu povo, ele ordena que todo menino que nascer deve ser morto, porque ele quer atacar ali o crescimento do povo, ele quer destruir a continuidade do projeto de Deus. Porque aquela nação era uma nação escolhida por Deus. Os hebreus eram um povo escolhido por Deus. Então o faraó ele queria por toda forma eliminar a continuidade, eliminar o crescimento daquele povo. Então Sifrá e Puá são duas parteiras hebreias que elas atuavam no Egito. Não se fala na história maiores detalhes sobre elas, não se mostra como que elas eram, como que as famílias delas eram. Mas o propósito dessas mulheres é valorizado. O propósito delas é manter a vida do povo hebreu. Aleluia! Então elas resistem a essa ordem destrutiva para produzir a continuação da existência do povo hebreu. E como eu estava dizendo, muitas vezes o mal ele vem disfarçado até nós para ameaçar o propósito que Deus tem para nós, para ameaçar a continuidade daquilo que Deus já preparou para mim, já preparou para você. Pessoas que, assim como o faraó, desconheciam a história, desconhecem a história anterior.
Muitas vezes se lembram de momentos antigos, de erros, e não procuram, evitam entender que você foi transformado, que se você uma época você viveu no pecado, você foi perdoado, o Senhor Jesus se entregou na cruz e você mudou o seu caráter, você mudou a sua atitude. E mesmo que as pessoas vejam a sua mudança, elas insistem em manter-se conectadas a histórias passadas, relembrando um passado, que muitas vezes são só essas pessoas que se apagam. Aqui na história do faraó, era justamente ao contrário, ele não se lembrou do passado. Aleluia! E o mal, ele avança através de faraó, através da opressão, através de trabalhos forçados, através de sofrimento, chegando até a tentar o extermínio do povo hebreu. E Sifra e Puá eram parteiras anônimas, mas elas se tornam instrumentos usados por Deus para a salvação de um povo, para a preservação de uma nação. Diante do decreto maligno daquele rei, daquele faraó, para tentar eliminar os filhos meninos ali que nascessem, elas tomam uma decisão mediante aquilo que elas achavam correto, mediante o temor à presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Em Êxodo 1:17, a palavra declara: mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Elas tiveram o temor do Senhor. E em Provérbios declara, Provérbios 1, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, nós nos recusamos a fazer aquilo que vai contra a sua vontade. Mesmo que seja a favor da lei humana, mas é contra a vida. E o temor do Senhor, ele deve prevalecer. Então elas temeram mais ao Senhor. Temeram mais ao Senhor do que as ordens do rei e se recusaram a obedecer. Mas elas foram confrontadas. Ao fazerem isso, elas foram confrontadas pelo rei. O rei chamou-as para saber o que estava acontecendo. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? Por que vocês me desobedeceram? Olha o risco que essas mulheres estavam correndo aí contra a ordem de um faraó, de um rei do Egito. Mas elas sabiam o Deus ao qual elas criam. Mesmo tendo passado quase 400 anos ali, a história do Deus Todo-Poderoso ainda continuava viva. E elas temeram muito mais a Deus do que a autoridade humana. E dessa forma, elas preferiram obedecer a Deus, mesmo colocando em risco as nossas vidas, colocando em risco as suas vidas. E quantas vezes Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá uma direção, mas nós nos recusamos a obedecer a ordem e a direção de Deus, porque nós queremos agradar pessoas, porque nós queremos agradar homens, e dessa forma nós nos afastamos do favor do Senhor. Aquela porta que o Senhor poderia trazer até nós, aquela transformação de vida, a promessa que está próxima de você. Ao preferir você fazer aquilo que agrada ao homem, ao preferir estar em rodas que o Senhor já deixou, em mesas que Deus já falou que você se levantasse, ao preferir deixar de ir ao culto, porque uma pessoa disse que você está exagerando, você está fazendo justamente ao contrário do que aquilo que Deus espera de você. Quando Deus pede para você dar uma oferta, você, ao invés de obedecer, você pensa primeiro nas suas finanças, no que você deve.
E Deus, ele está o tempo todo nos testando nas mínimas coisas. E o temor do Senhor, ele deve ser sempre a primeira coisa que nós devemos ter. A palavra de Deus nos diz: se eu cair nas mãos do homem, a lei pode me livrar, mas triste coisa é cair na mão do Criador dos céus e da terra. Quem me livrará se eu cair na mão do Deus Todo-Poderoso? Quem nos livrará? O Senhor, ele pode nos livrar na fornalha de fogo ardente. Ele pode nos livrar na cova dos leões. Ele pode nos livrar na doença. Mas quando nós caímos nas mãos de Deus, quem pode nos livrar? Aleluia. Aleluia. E as mulheres, então elas responderam: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Responderam as parteiras ao faraó: são mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Então aqui elas temem pela sua vida, mas o temor que elas têm por Deus, não o temor de perder a vida, mas o temor de reverência, um temor pela fidelidade de Deus, um temor pela palavra de Deus. E esse temor dá coragem que elas passam, que elas perdem o medo de sofrer represálias, elas colocam em perigo a sua própria vida. E elas usam de estratégia. Elas falam para Faraó que as mulheres hebreias, elas parem rapidamente, que antes mesmo que elas cheguem nas casas, as crianças já nasceram. Porque a ordem de Faraó foi que quando a criança nascesse, antes que a mãe visse, a vida fosse tirada. Mas como tirar a vida de um inocente depois que ele está nos braços das mães? E elas falam isso, elas dão uma desculpa, elas omitem, elas mentem. Mas para a preservação da vida. Elas agem com sabedoria. Elas agem com sabedoria diante do temor do Senhor. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que a obediência a Deus, ela está acima de ordens humanas quando se referem à preservação da vida. A palavra de Deus em Atos 5:29, ela nos traz a seguinte mensagem. Se você pode, Atos 5:29. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. E quando eles dizem isso, aqui no contexto do Pedro e dos apóstolos, eles estavam anunciando o evangelho do Senhor Jesus, mas os fariseus já tinham falado que não eram para eles ensinar ali no nome do Senhor Jesus. Porque os fariseus, eles não aceitam até hoje que o Senhor Jesus é o Messias prometido. E eles são presos por isso, e eles são confrontados ali pelos fariseus. E eles, cheios de coragem, eles falam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Aleluia! Nós devemos obediência ao nosso Deus antes de qualquer autoridade humana, porque as autoridades são levantadas por Deus. Então, a desobediência das parteiras é um ato de reverência a Deus, é um ato moral fundamentado no amor do Pai e no temor a Deus, no valor à vida humana. E em Salmos 110, no versículo 11, a palavra de Deus nos fala. Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Algumas versões vêm dizer. Aleluia. Então, quando uma ordem humana, ela viola a dignidade humana, ela viola o direito à vida,
A nossa fé exige proteção, proteção daqueles que são menos favorecidos, proteção daqueles que não conseguem se proteger sozinhos. Então nós devemos combinar prudência com coragem. E a prudência não é você agir é uma ação estratégica, assim como Sifra e Puá aqui, elas tiveram uma ação estratégica. E nós precisamos saber distinguir e ter consciência sobre a lei humana e sobre a lei divina. E a fidelidade daquelas parteiras traz bênçãos, não fica sem resposta no mundo espiritual. Elas não ficaram sem resposta porque elas arriscaram a própria vida para salvar o povo de Deus. E no versículo 20, a palavra de Deus nos diz: Deus foi bondoso com as parteiras, e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então, provavelmente, elas eram mulheres solteiras, provavelmente eram mulheres que não podiam dar à luz, mas a bondade e o temor do Senhor trouxe bênção para a vida delas. E muitas vezes nós queremos muitas bênçãos de Deus, mas não queremos obedecer. Nós não queremos, nos recusamos a obedecer o direcionamento de Deus. Nós nos recusamos a obedecer a bondade de Deus, aquilo que Ele já determinou para nós. Nós queremos ser abençoados, mas nós não queremos ser abençoadores. As parteiras Sifra e Puá, elas foram abençoadoras do povo de Deus. Ao se recusar a cumprir a ordem de Faraó, elas fizeram com que houvesse manutenção da vida. E dessa forma Deus as abençoou com a sua própria família. Aleluia. Então, o fruto da obediência, do temor a Deus foi que o povo se multiplicou cada vez mais, o povo se tornou cada vez mais forte, elas tiveram as suas famílias. A bênção da nação foi que o povo se multiplicou, a bênção pessoal que elas receberam foi a sua própria família. Aleluia! Então Deus honra quem preserva a vida, Deus honra quem cumpre a sua vontade, Deus honra quem teme o seu nome, Deus honra quem tem reverência a Ele. E essa honra se manifesta através da provisão divina, através de atos humanos, de pessoas que são fiéis a nós, que nos abençoam nos momentos em que nós precisamos. Então a história da salvação, ela inclui ações, ainda que pequenas, mas permanentes, para que um povo fosse protegido. E esse povo foi protegido até que a salvação chegou até nós. A nação escolhida, a nação eleita por Deus é a nação de Israel. Mas nós fomos alcançados através do sacrifício da cruz do Senhor Jesus. Através do sacrifício do Senhor Jesus, nós também recebemos a redenção. Então, quando nós estamos diante de situações que nós vemos e sabemos que pessoas terão as suas vidas prejudicadas, muitas vezes pessoas que não conseguem se defender sozinho, nós temos que orar, sim, mas nós também temos que ter ação. Nós temos que ter meios concretos de proteção da vida, de proteção ali daquela pessoa. E que nós possamos valorizar atos de coragem, muitas vezes silenciosos, que preservam gerações, que preservam vidas, que preservam propósitos. Assim como Jezabel, quando ordenou que fossem mortos todos os profetas ali em Israel, e Obadias escondeu 100 dos profetas em cavernas,
E além de escondê-los, ele levava provisão diariamente para aqueles homens que corriam risco de morte. Ele foi obediente a esse Deus Todo-Poderoso, ele teve o temor do Senhor, aleluia. Então, a história dessas parteiras nos ensina que o temor do Senhor também é resistir, também é ajudar, também é obedecer. Principalmente quando vidas humanas estão em jogo. E quando nós agimos mais por temor a Deus do que por tentar preservar o nosso conforto, do que por tentar preservar a nossa vida, ao desobedecer leis injustas, ao ver relacionamentos abusivos, Deus nos abençoa. E essa atitude, o propósito dessas parteiras aqui foi a preservação da vida, foi a preservação e continuidade de um povo. E elas receberam a bênção de ter a sua própria família. Aleluia! E além do propósito delas de preservação de vida, de preservação da promessa, a honra que o temor do Senhor leva. Aleluia! E eu quero lançar um desafio para você. Se você conhece pessoas à sua volta que estão em situações vulneráveis, tome uma atitude concreta de auxílio. Aleluia. Obedeça o comando do Senhor, dê um passo, tema ao Senhor mais do que a lei humana. Tema ao Senhor em prol da preservação da vida. Aleluia. E que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar coragem para cumprir a sua vontade. Para que através da sabedoria que o Senhor nos dá, nós possamos tomar atitudes concretas de preservação de vida, de preservação de um povo, de preservação de propósito. Porque muitas vezes nós não sabemos qual o propósito de Deus ali com aquela pessoa, mas Deus sabe. A palavra de Deus declara que pessoas sem saber receberam anjos na sua casa. Talvez nós, sem saber, podemos, através das nossas atitudes, preservar a vida de um grande profeta, de um grande homem de Deus. Porque através das atitudes de Sifra e Puá, Moisés, a vida de Moisés foi preservado, um grande libertador do povo de Deus, aleluia. E a preservação da vida de Moisés só foi possível através de um propósito simples daquelas mulheres, ao se recusar a obedecer uma ordem de tirar a vida, aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que nós possamos ter a consciência que o temor do Senhor, obedecer às leis de Deus, vai acima de qualquer lei humana, principalmente quando se refere à preservação da vida. Que o Senhor possa te abençoar nesta tarde. Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Pai, a vida, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que assistiu essa live, daquelas que ainda assistirão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos força, dá-nos coragem, Senhor, para que nós possamos, Senhor, obedecer, para que nós possamos temer a Ti, Papai. Abba, grande eu sou, mais do que qualquer lei humana, quando se refere, Senhor, em preservar a vida daqueles que necessitam de Ti, Pai. Quando se refere, Senhor, a auxiliar, Senhor, aqueles que sofrem, Senhor, violências, Senhor, diárias, violências domésticas, violências de todo tipo, Senhor. Dá-nos coragem, Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, para agir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, conforme Sifra e Puá, Senhor. Que o temor do Senhor seja, Senhor, o princípio da nossa sabedoria. Que nós possamos te obedecer, Senhor, em cada propósito que o Senhor colocar em nossas mãos, Senhor. Dá-nos discernimento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, conduz os nossos caminhos, Senhor. Que nós possamos fazer a sua vontade, Pai, porque sua vontade é boa, perfeita e agradável.
Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu já, Senhor, te agradeço, Senhor. E peço que o Senhor abençoe, Pai, cada pessoa que esteve nessa live. Cada pessoa que ainda assistirá, Senhor, cada pessoa, Pai, que será tocada pela sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que cada pedido de oração que o Senhor possa atender, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Shalom, shalom, obrigado pela tua presença e até amanhã em nome de Jesus.